Olá, seja bem-vindo ao canal Resumos de Odonto. Que bom que você chegou até aqui ao nosso canal, ficamos muito felizes em tê-los aqui. Obrigada por clicar nesse vídeo. Gente, nessa aula a gente vai falar a respeito da embriologia facial, já que temos vários vídeos aqui no canal a respeito da histologia, em que falamos sobre o processo de formação da dentina, da polpa, principalmente do esmalte, né? Falamos sobre o complexo dentina-polpa. Então, se você quiser assistir qualquer um dos nossos vídeos da nossa playlist de histologia oral, vamos deixar o link aqui no card, tá? E também na descrição do vídeo. Mas antes da gente falar sobre histologia, a gente precisa estudar sobre a embriologia facial. Então, em homenagem ao Dia das Mães, que vai ser amanhã, né? Você vai passar com a sua mamãe. Ou se já passou esse vídeo, quando você está assistindo, né? Já passou a data do Dia das Mães, ainda assim, fale para sua mãe o quanto você a ama e o quanto ela é especial para você. Mas antes, vamos falar sobre embriologia facial. Gente, a embriologia facial, ela é muito importante, só que é impossível a gente estudar a embriologia facial sem estudar a embriologia humana como um todo. Então, a gente tentou trazer aqui no canal mais focado em relação à face, tá? Porque é a nossa principal área de estudo, né? De nós cirurgiões dentistas ou futuros. E por isso a gente trouxe para vocês esse vídeo. Então, esse vídeo de desenvolvimento pré-natal, ele vai ser dividido em dois. Hoje, vamos falar sobre o período pré-implantação e o período embrionário, e o vídeo da próxima semana em que nós iremos falar sobre o período fetal, tá? Que são períodos importantes, e a gente decidiu dividir esse vídeo em dois, porque fica mais fácil para vocês estudarem também. Então, antes da gente falar sobre o desenvolvimento pré-natal, a gente precisa saber que o primeiro trimestre, que é o vídeo de hoje, ele vai ser responsável ali, estendendo do início da gravidez até o nascimento da criança, que é o período pré-implantação e o período embrionário. São dois períodos, mas muito próximos um do outro. E também no segundo e terceiro trimestre, eles vão constituir o período fetal. Para nós atendermos gestantes em âmbito odontológico, mais recomendado é que seja no segundo trimestre. Por quê? Porque no primeiro trimestre é aquele trimestre que é responsável pelo início da formação da criança. Então é muito comum, né, ter perdas de crianças, as malformações congênitas acontecerem nesse período. Por isso que a gente evita estar atendendo, principalmente procedimentos mais invasores em gestantes. No segundo trimestre ele é o mais recomendado. E o terceiro não é muito recomendado porque a mãe ela já está ali se preparando para a chegada do seu novo filho, que irá nascer em poucos meses ou semanas, né? Então, o conhecimento da origem embriológica de uma estrutura vai ajudar na avaliação de quaisquer fatores relacionados ao desenvolvimento dessas estruturas, inclusive se houver algum distúrbio. Então, vamos falar sobre as malformações congênitas antes de falarmos sobre o nosso processo de embriogênese. Então, essas malformações elas vão se estabelecer durante o período de pré-implantação e no período embrionário, que é o que a gente está estudando. E geralmente ocorre de 3 a 100 casos, e é uma das principais causas de morte na infância. As malformações congênitas elas podem estar relacionadas a alguns tipos de fatores genéticos, como anomalias cromossômicas, ou até mesmo fatores ambientais, como os agentes teratogênicos, infecções, drogas, substâncias químicas e também a radiação. Mas você pode estar se perguntando, então não pode tirar radiografia em grávida, periapical. Gente, a radiografia periapical, por exemplo, ela tem uma dose de radiação muito mínima. Então é como se fosse uma dose insignificante para a grávida. Então, por exemplo, a sua paciente é uma gestante que está ali no 4º mês e meio da gestação e ela está com muita dor de dente e precisa fazer um canal. Você não vai fazer um canal naquela paciente porque ela está grávida, sendo que ela está num trimestre adequado para estar fazendo esse canal. Então você pode estar tirando a radiografia porque é uma dose mínima de radiação comparado a outras doses de radiações que a gente se vê por aí. E os defeitos congênitos, eles acometem, né, na face, no pescoço, na cavidade oral, principalmente, e variam de grandes fendas na face ou no palato, que são os lábios leoporinos. A gente também tem vídeo aqui sobre lábio leporino, tá? Vou deixar o link no card, também na descrição do vídeo. Ou até mesmo pequenas deficiências no palato mole ou na face, como a anencefalia, ou até mesmo sistêmicas que acarretam influência na cavidade oral, como espinha bífida e tetratologia de Fallot. Então, sem mais delongas, vamos falar sobre o período pré-implantação.
Então, a gente dividiu esses períodos por semanas para ficar de maior entendimento de vocês, tá? Então, na primeira semana, tem o que acontece nessa semana. Há a concepção do ovocito da mulher por um espermatozoide, que vai formar ou um ovocito fertilizado ou um zigoto. E esses dois, eles são nada mais nada menos do que a união de 2 cromossomos. E aí, já partindo ali da parte de cromossomo, na segunda semana, aquele zigoto ele vai sofrer uma mitose que vai se dividir em mais e mais células. E esse processo é chamado de clivagem. Então, o zigoto ele vai, a partir de agora, se tornar um blastócito e inicia sua implantação na parede posterior do útero. Então, quando o zigoto ele implantou ali na parede posterior do útero, passa agora para o período embrionário, que acomete, da segunda à 8ª semana. E durante esse período, vocês vão ver que acontece alguns processos fisiológicos, como a indução, a proliferação, diferenciação, morfogênese e maturação. E todos esses processos, tá? Eles fazem com que o blastócito, que está implantado na parede posterior do útero, ele se torne um embrião. Ali, a partir da segunda semana, as células embrionárias elas se formam a cada vez mais camadas no interior daquele blastócito e um disco embrionário vai se desenvolver nele, como a gente falou anteriormente. E nisso vai surgir uma lâmina achatada, circular e tridimensional organizada em 2 camadas de células, como vocês podem ver aí na imagem. Na terceira semana, uma linha primitiva se forma dentro do disco biliminar, que isso vai determinar a simetria bilateral que aquele paciente terá. Aquele paciente não, aquela pessoa. E o embrião, ele vai se assemelhar a uma sola de sapato nesse momento. Então, tem uma extremidade cefálica muito mais larga que a caudal e um estreitamento no seu terço médio. Na terceira semana ainda, vai ter a origem dos tecidos específicos. Então, vai originar o ectoderma, o mesoderma e as pregas neurais. O ectoderma, ele vai originar a epiderme da pele, o sistema nervoso central e outras estruturas também, tá? E o mesoderma vai dar origem aos tecidos conjuntivos, como a derme da pele, cartilagens, osso, músculo, sangue e outros tecidos também vai ser origem do mesoderma. E as pregas neurais, têm responsabilidade de o suco neural se aprofundar mais e mais e ser limitado por essas pregas neurais. Então, na terceira semana, a parte mais importante para a gente que nós precisamos entender é essa formação. Na 4ª semana, em contrapartida, a face e seus tecidos iniciam a sua formação. Então, aqui a gente já começa a conversar um pouco mais sério. Incluindo a formação da boca primitiva, que é também chamada de estomodeu. Vocês lembram da aula de vocês sobre isso? E nisso também vai formar outras regiões do nosso interesse. O arco mandibular, o processo maxilar, o processo frontonasal e o do nariz. Também na extremidade cefálica do embrião vai originar o encéfalo, além da membrana orofaríngea, e vai projetar também o coração em desenvolvimento. Então, durante a 4ª semana, tem todas essas formações acontecendo ali, naquele período de gestação. Então, aqui a gente fala mais a respeito da boca primitiva, que é conhecida como estomodeu, e ele é limitado por uma profundidade de uma membrana orofaríngea, que vai separá-la da faringe primitiva. Então, nessa semana, na 4ª semana, também vai originar os seios paranasais e o processo maxilar. Atenção, tá? O que vai formar na 4ª semana são seios paranasais, não seios maxilares. Os seios maxilares, eles se formam depois. Vocês vão ver ainda nesse vídeo. Na 5ª semana, as estruturas faciais elas vão se desenvolver por fusão das proeminências dos tecidos, tá? E essa fusão ocorre durante o desenvolvimento do lábio superior e o palato. Então, quando tem essa fusão, forma o lábio superior e forma o palato também, que são semelhantes ao tubo neural. Ainda na 5ª semana, as estruturas elas vão se desenvolver por fusão, dessas proeminências desses tecidos e tem o acesso à faríngea. Tá? E essa desintegração do estomodeu vai ampliar aquela boca primitiva, permitindo o acesso à faringe primitiva. E nessa região, agora, na 5ª semana, os arcos mandibulares eles vão se diferenciar. E agora sim, o lábio superior vai ser formado e vai fundir também com os processos nasais mediais. 6ª semana.
Na sexta semana, vai começar a fazer várias formações. Vocês vão ver a partir de agora. Primeiro, os processos mandibulares, eles vão se fundir para o arco mandibular, para estar formando ali tanto a mandíbula quanto o lábio inferior. Então, primeiro, na quinta semana, forma, o lábio superior. E agora vai formar o lábio inferior e a mandíbula. E outra área que também é formada na sexta semana são quando os processos maxilares se fundem em cada processo para terminar de formar o lábio superior. E também, consequentemente, por já ter formado o lábio inferior, forma-se também o arco ou comissura labial. Na sexta semana, o processo frontonasal ele vai começar a dar origem aos placoides nasais, às fossetas nasais e também os processos nasais lateral e medial, além do segmento intermaxilar. Então, todas essas formações nasais, elas são responsáveis por formar o nariz e também o palato primário. Então, os processos maxilares, depois de já ter tido o processo nasal medial, que teve a formação, eles vão se fundir, tá? E o epitélio oral, que foi derivado do equiderma, e os tecidos subjacentes, eles dão origem aos dentes e aos tecidos orais associados. Ou seja, primeiro vai formar a mandíbula, a maxila, o lábio superior, o lábio inferior, e depois o epitélio oral vai dar origem aos dentes e aos tecidos orais associados. Partindo da sexta semana, entrando na sétima semana de gestação, vai fazer com que haja a formação da massa dos músculos da mastigação. Então, elas vão crescer e aquelas células elas irão migrar e também se diferenciar em mais músculos. Então, os pares dos processos nasais eles vão se fundir internamente e vão crescer, formando ali um segmento intermaxilar. Agora, a gente vai falar sobre o período fetal. Porém, isso é um tema para um próximo vídeo. Gente, eu espero muito que vocês tenham entendido a nossa aula inicial sobre embriologia. Qualquer dúvida, deixem nos comentários ou mande pra gente através das nossas redes sociais, do nosso Instagram, @canal Resumo de Odonto. Então é isso. Não esquece de assistir nossos últimos vídeos e valeu!